Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nós vamos modelar essa regata maravilhosa com cara de boutique, super elegante e charmosa, mas a modelagem dela é muito fácil e rápida, só que a costura tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente vai estar fazendo ela na viscolinho. A viscolinho, ela é molinha, tem que ter um cuidado na hora de talhar. Vou dar os macetezinhos aqui pra vocês. O que vocês têm que ver pra viscolinho fica bem retinha. Porque muitas pessoas talham a viscolinho, fazem a peça com maior cuidado e quando levantam a peça, assim, depois eu coloco no corpo, ela fica toda torta. Porque o tecido tava torto. Ele é um tecido bem difícil de olhar, se ele tá retinho, bem certinho, porque não dá pra gente rasgar como a viscose. A viscose, a gente sabe que ela tá alinhada, bem retinha, porque a gente rasga e ela rasga bem no sentido certinho da fibra da viscose ali. Mas a viscolinho não dá pra rasgar, então você tem que cortar e muitas vezes nesse corte ela fica toda enviesada. Eu vou dar uma macetezinha ali pra vocês de como vocês olharem e verem se ela tá bem alinhadinha na hora de talhar a peça de vocês pra elas ficarem com um acabamentinho perfeito depois. Claro que se talhar torta influencia no acabamento também, vai ficar toda torta, uma cava maior do que a outra, o decote vai ficar torcido e assim por diante. Beleza? Manguinha também, fica tudo horrível. Então, vamos lá, vou passar para vocês o molde da peça M. E a partir desse molde, dessa regata peça M, vocês conseguem estar fazendo tamanho menor ou tamanho maior na proporção da medida de vocês. Beleza? Então, vamos fazer o molde, daí eu passo para vocês ali o segredinho para talhar a viscolinho. E já vamos para a costura, que é muito importante nessa regata. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos colocar aqui a medidinha do ombro dessa regata é 28. Então, nós vamos marcar aqui com 14. Desses 14, a gente vai fazer um ombrinho de 6 centímetros. Então, tiramos aqui 6 para o nosso ombro, já vamos fazer aqui uma leve caidinha aqui de 1 centímetro para esse ombrinho de 6. Meu ombrinho tem 6. E o meu decote aqui, ele vai ter 7 centímetros. Então, eu vou pegar lá do que sobrou do meu ombrinho e vou descer esses 7 centímetros, ok? Então, eu marquei aqui 14, certo? Eu desci 7 e fiz o meu decote, que é um decote que fica bem pertinho do pescoço, e meu ombrinho ficou com 6. Aí, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse corpo da minha regata? Eu vou pegar lá do meu ombro e vou descer, mais ou menos no centro dele, a medida do meu busto, que eu já ensinei pra vocês a tirar. Aqui, ó, a medida lá do meu ombro até embaixo do meu busto tem 33. Então, o meu busto tá aqui, certo? Aí, eu vou fazer uma marcação no meio do meu busto. Bem no centro dessa marcação aqui do meu peito, ok? Tendo feito essa marcação aqui, qual é a largura aqui da minha circunferência do meu busto? Eu tenho 1,6 m, mais ou menos, de busto. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer essa peça M com 27. Aqui é meu busto. Dessa marcação do centro do meu busto, eu vou subir 4 centímetros, tá? Subi 4 centímetros e fiz mais uma marcação. Dessa marcação aqui até lá no final do meu ombro, eu vou fazer um traçado. Ok? Feito esse traçado, eu vou fazer o padrão da nossa cava, que é 2. Já vamos fazer essa nossa cava aqui padrão. Mas essa minha regata, ela é mais cavadinha, então o que eu vou fazer? Eu vou cavar aqui mais, vou pegar ela do zero do meu ombro e vou vir cavando mais 1 centímetro, mais ou menos. E vou morrer aqui na cava sem nada. Por quê? Porque ela é mais cavadinha, é mais abertinha, então é mais cavadinha. Se fosse uma manga, eu faria nessa marcação aqui. Se eu fosse colocar uma manguinha aqui, certo? Mas como não vai ter manguinha, vai ser uma regata, em vez de usar essa primeira cava aqui, que a gente desceu 2 do nosso traçado, a gente vai descer mais 1 centímetro. Se você quiser ela bem cavadinha, você cava um pouquinho mais. Aí fica a seu gosto aqui na parte da cava. Pra mim,
pro meu modelo, isso aqui já vai ser o suficiente, ok? Eu fiz o traçado da cava, entrei 2 e depois entrei mais, deixa eu mostrar pra vocês bem certinho, deu 1,5 que eu entrei a mais aqui, ó. Então, eu entrei, do meu traçado original, eu entrei 3,5 centímetros, ok, pessoal? E fiz a minha cava bem cavadinha aqui, bem levinha, bem verão. Ok? Então, eu já vou cortar aqui onde a gente fez a marcação de 14. A gente desceu mais ou menos 1 centímetro aqui, uma caidinha pro nosso ombro. A gente desceu 7 pro nosso decote. E a gente fez a nossa cava, vou tirar aqui pra vocês verem, fez a nossa cava e entrou nela uns 3,5. Pra ela ficar uma cava assim, ó, bem levinha e bem abertinha, ok? Então, tendo feito isso, eu vou medir o comprimento total dessa minha regata. O comprimento total dessa minha regata aqui é 64 centímetros. Então, eu vou marcar aqui onde tá 64. Ai, que comprida, Marília, essa regata, 64 centímetros, não vai ficar muito comprida? Não, gente, porque a gente vai colocar o elástico aqui, tem a margenzinha da costura do elástico aqui, e depois ele vira mais uma vez aqui, pra daí tá fazendo a franzidinha. Viram como ela não fica comprida? Então, é isso aí mesmo, beleza? E vamos ver aqui qual é a medida que ficou na nossa lateral. A nossa lateral ficou com 44 centímetros. Vai ficar com 44 centímetros aqui. Mas nós só vamos cortar agora fazendo a nossa pence para ficar o... Ó, 44 centímetros de lateral, 64 de comprimento frente. Aqui, tirando esses 4 dedinhos, que dá mais ou menos aqui, deixa eu ver, uns 5 centímetros a 6, nós vamos fazer a marcação da nossa pence. Aqui começa a nossa pence, a gente pula 2 centímetros e faz mais uma marcação. É aqui que a gente vai dobrar a nossa pencezinha. Aqui vai ficar a nossa pence, certo? Aí agora a gente vai cortar nessa marcação da lateral, pra ficar o acabamentinho aqui, pra gente tá fazendo a dobrinha depois lá na hora da costura. Nunca cortem e depois façam a pence, sempre façam a pencezinha assim com o tecido antes de cortar, com o papel antes de cortar, ok? Ou se vocês já quiserem fazer direto no tecido, também pode. E vocês viram que eu desci reto na medida do meu busto, ok? Ai, Marília, a M não dá pra mim, eu preciso fazer a G. Então, você vai pegar aqui do ladinho e vai aumentar na proporção que você precisa aqui. Como eu falei pra vocês, vocês colocam a medida do busto de vocês aqui e descem retinho. Se você tiver mais estômago, mais barriga e precisa que ela fique mais larguinha embaixo do busto, você só aumenta assim, da cava para baixo. Não aumenta a cava. Agora, se você quiser fazer a G, aí você aumenta aqui, desde aqui. Aumenta lá de cima até embaixo, ok? Ai, Marília, eu quero fazer a P. Aí, você vem aqui e tira para fazer a P. Certo? Você diminui a lateral desse molde. Pode estar usando a mesma cava, o mesmo decote aqui em cima para tá fazendo a P. Ai, Marília, mas eu uso G e não gosto do ombro pequenininho. Quero fazer o ombro maior. Então, vem aqui lá na hora de jogar aqui a medida, em vez de jogar 28, que nem eu coloquei aqui 14, 14 mais 14, 28. Em vez de colocar aqui 14, você coloca 30, 31 e faz o seu ombro aqui conforme você gosta mais. Ai, Marília, eu uso sutiã largo, então assim vai aparecer o meu sutiã largo, quero ele mais larguinho aqui. É só aumentar um pouquinho ali, gente, que vai dar certinho, beleza? Agora aqui, nossa frente estando pronta, eu já vou fazer um piquezinho aqui pra salvar a minha pence. Ó como ficou a pencezinha aqui da nossa regata, ó. Ai, Marília, mas por que tu vai fazer pence numa regata? Essa pence aqui vai ajudar a minha cava a vestir melhor aqui, certo? Então, a pencezinha vai dar uma puxadinha nessa pontinha aqui pra baixo e vai fazer com que o caimento aqui fique melhor, beleza? E aqui, ó, se depois, lá na hora de fazer, você achar que ficou meio bicudinho aqui
a sua cava, você vem aqui no molde e tira o biquinho ali. Pra a cava ficar bem fechadinha embaixo do braço, ok? Mas isso pode ser que fique, pode ser que não fique. Depende de como você vai passar o debrum ou vai fazer o acabamentinho aqui, ok? Eu vou fazer a costa e já mostro pra vocês o tipo de acabamento que vocês podem estar fazendo nessa peça se vocês não forem fazer com debrum. Essa minha eu vou fazer com debrum, mas vocês podem fazer ela com vistinha, já vou mostrar pra vocês. Então, agora a nossa frente pronta, vamos para a nossa costa. Agora ficou mamão com açúcar, como eu sempre falo pra vocês. Frente pronta, a gente vai dobrar aqui a nossa pence, bem certinho aqui, ó. Traz a dobrinha até aqui na frente assim, pra ficar bem certinho aqui. E vamos fazer a nossa costa. Não tem caída aqui no ombro pra frente também, é padrãozinho. Então, a gente arruma bem certinho aqui e vamos contornar. Nossa cava, o ombrinho e a parte do corpo. Feitinho isso, o que a gente vai fazer aqui? O decote das costas não é tão aberto como o da frente. O decote das costas, ele desce aqui 3 centímetros, 3,5 centímetros. Então, o que vai acontecer? Esse decote vem aqui no ponto de 3,5 centímetros. Então, você vai fazer na mesma proporção do da frente, só que aqui vai descer 3,5, ok? E faz o decotinho. E aqui a abertura pro nosso botãozinho nas costas, ela tem 15. Então, você vai vir aqui sem tirar nada lá em cima, vai fazer uma gotinha assim e vai fechar aqui embaixo. Pra fazer a nossa aberturinha lá nas costas de 15. Então, a medida do nosso ombro é a mesma que a frente. A cava aqui é a mesma da frente, tá? Podem fazer a mesma medida. A lateral já tá certinha lá com a nossa frente. E o comprimento também. Ai, Marília, mas a frente vai ficar mais comprida do que a costa, porque, ó, aqui, fecha certinho lá, aqui. A frente vai ficar mais comprida por causa da pence. Fica, gente, ó, fica 1 centímetro mais comprida aqui, ó. Aqui e lá. Mas isso no corpo depois nem aparece, tá? Aqui depois vai o elástico e ela veste muito bem. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, se vocês forem fazer o acabamento dessa regata com debrum, se vocês tiverem um aparelhinho de corte de debrum lá e forem cortar assim, ó, que nem eu faço, ó. Esse aqui é um debrum 3 centímetros, tá? Eu corto lá na maquininha pra minha produção esse debrumzinho aqui. Ai, Marília, mas eu não tenho máquina de cortar debrum e também não tenho 2 agulhas. Eu tenho só a reta e a over. Posso fazer essa regata? Obviamente que sim, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma vistinha. Eu vou ensinar vocês a fazer a da frente aqui, ó. Vão pegar bem certinho aqui. Vão contornar aqui, ó, a parte da cava. E vão fazer a vistinha. Vão fazer uma vistinha pro decote aqui da frente. Vão fazer uma vistinha para essa parte aqui das costas. Aqui, faz uma inteirinha aqui, ó, para essa parte e essa parte. E faz uma aqui pra cavinha das costas aqui. Aí, o que vai acontecer? Você engata essa palhinha com essa, faz a limpezinha, depois prende aqui. Engata essa vistinha com essa vistinha aqui, a da frente com a da costa, fecha o ombrinho. E depois coloca aqui, embute e costura, né? Prende, depois vira pro avesso e pesponta ela. Fica um acabamento de botique também, tá, pessoal? É um pouquinho mais difícil do que tá fazendo com o debrunzinho? É, porque você tem que fazer o recorte a mais desse pedacinho aqui, com bastante cuidado pra ele não ficar torto, certo? Mas o que acontece? Fazendo as vistinhas e pespontando elas bem certinha, você prende, pesponta do ladinho do avesso,
passa ela com ferro e depois vem do direito e faz o pespontinho por cima para fazer o acabamentinho de botique bem feitinho. Mas se você tiver como cortar o debrum e passar nas 2 agulhas, pode fazer como eu vou fazer aqui no passo a passo da costura para vocês. Aqui, pessoal, para talhar, vocês vão precisar 70 centímetros para tá fazendo essa regata com as vistinhas, como eu ensinei para vocês aqui as vistas. Se vocês forem fazer com debrum, uns 80 centímetros para tá podendo cortar o debrum lá na máquina de corte e fazer os rolinhos. Agora aqui, na hora de talhar, vocês têm que olhar a nervurinha da viscolinho. Tem umas nervurinhas, aqui vocês vão conseguir ver, ó. Essas nervurinhas ali tem que estar em linha reta. Elas não podem estar assim, ó, indo tortas. Elas têm que estar bem retinhas, alinhadinhas, olha só. Vocês conseguem ver aqui pelo celular, ó. Tem que olhar de ladinho e deixar essas nervurinhas bem alinhadinhas. Se elas estiverem bem alinhadinhas, a sua peça depois de talhada vai ficar bem retinha. Agora, se você arrumar a viscolinho e elas não estiverem retinhas, tipo, estiverem caindo para a esquerda ou caindo para a direita aqui, a sua peça depois de prontinha vai ficar toda torta. Então, ó, aqui vocês estão conseguindo ver, ó, bem direitinho, tá vendo? Esse é o segredinho para suas peças de viscolinho ficarem bem retinhas na talhação. Então, quando você for fazer lajezinha ou for talhar sua peça, confere se tá bem retinha essas nervurinhas, que ela fica bem certinha depois de pronto. Aqui, pessoal, nossa costa talhadinha. A gente alinhou bem lá a viscolinha e talhou nossa costa e a nossa frente. Aqui a nossa frente, pra gente tá fazendo uma pence, as 2 pences bem alinhadinhas, você vai dobrar assim, ali pique com pique, vai colocar um alfinetezinho em cada lado, tirando bem certinho aqui, ó, dos 2 ladinhos, a mesma medida. E vamos fazer a nossa pence. O que acontece aqui na nossa pence? Vamos fazer ela retinha. Aqui, a gente vai entrar na peça aqui com a nossa pence com no máximo 10. Então, a gente vai começar lá com nada e vamos sair aqui com 2 centímetros da dobradinha aqui, ó, mas a gente vai diminuir da peça 2 centímetros, que é um para cada lado. Beleza? Então, a gente vai marcar aqui com 10 e vamos começar lá com 0. Então, tá bem certinho na medida da minha máquina aqui, ó, a distância do calcador lá da agulha até aqui. Então, eu vou começar lá do nada e vou sair aqui com 1 centímetro. Arremato lá no comecinho e arremato aqui no finalzinho da minha pence. E ela ficou assim. Depois eu vou dobrar ela pra baixo aqui, ó, na hora da costura, ó. Essa é a nossa pence, beleza? Depois a gente passa o ferro aqui, ela fica bem bonitinha. Aí já passa aqui, prende a costurinha pra baixo, pra não ter o perigo de você esquecer que você vai deixar pra baixo essa costurinha. E vamos fazer do outro ladinho. 2 pencezinhas prontas, bem alinhadinhas dos 2 ladinhos. Agora, eu vou pegar a minha costa. Vou colocar aqui. E já posso ir na interlock, unir os meus ombros. E depois de unir os ombros, eu já posso passar debrum. Abertura costa, decote e nas cavas, bem rapidinho. Agora, para quem vai fazer a vista, vai fazer o seguinte, vai fechar os ombros do corpo, frente e costa, vai fechar o ombrinho da vistinha, aqui, que vai a vista, né, no decote da frente aqui da costa, e vai fechar o ombrinho da vistinha da cava. E já pode aqui na reta, já daí, fechar o ombrinho lá na interlock, né? E já pode vir aqui, passar a vistinha e fazer os acabamentinhos da viradinha. Mas como eu vou passar debrum nessa minha peça aqui, eu vou fechar os ombros na interlock e já vou para a máquina de debrum. Aqui, quem não tiver interlock, vai fazer o seguinte, vai passar uma costurinha na reta primeiro e depois vai fazer uma limpeza. Fechei o meu ombrinho lá na interlock. Pessoal, aqui, ó, para quem é iniciante e tem dificuldade em manter a cava igual na hora de passar o debrum, porque esse tecido trabalha bastante, tanto a viscolinho quanto a viscose. Para você que é iniciante e tem dessa dificuldade, você vai fechar o ombrinho, né, na over reta ou na interlock, como eu falei, e você vai vir aqui na reta e vai passar uma costurinha de trava. Como que é essa costurinha de trava? Deixa o ponto pequenininho da máquina e vem costurando, passando uma costurinha bem na beiradinha da sua viscolinha aqui, da sua cava.
O que vai acontecer? Essa costurinha aqui, você vai passar nas duas cavas, tá? Ó, eu não tô esticando, também não tô empurrando, eu tô deixando aqui a máquina puxar de boa. O que vai acontecer? Essa costurinha aqui, ó, vai dar um limite para sua cava esticar. Então, vai ficar mais fácil na hora de você passar o debrum lá na máquina, porque quando a gente passa o debrum lá, às vezes a costureira segura um pouco mais ou solta um pouco mais. Então, aqui, aqui, ó, como trabalha, tá vendo? E agora aqui onde tá a costurinha da reta, ó, ele chega num lugar aqui e para. Então, você vai poder passar o debrum segurando o seu tecidinho e as duas cavas vão ficar iguais. Beleza? Então, essa costurinha de trava aqui, para você fazer, é bem mais fácil você fazer ela aqui na reta e deixar assim as duas cavas bem iguaizinhas, do que você tá passando debrum, desmancha debrum, passa debrum, desmancha debrum, você detona a sua peça e não vai conseguir fazer as duas cavas ficarem iguais. Porque às vezes um lado trabalha mais do que o outro, a gente segura mais um lado do que segura o outro, então dificulta bastante o trabalho lá nas duas agulhas. Olha só, com essas costurinhas de trava aqui, vai facilitar muito o trabalho de vocês, beleza? Passei meu debrum, pessoal, na abertura da minha costa primeiro, aí passei no meu decote, passei debrum no meu decote, deixei uma pontinha, porque de um lado eu vou fazer a casinha pro botão, e outro lado eu vou só cortar e tombar ele, certo? Então, aqui, depois passei nas minhas cavas. Com a minha costurinha de reforço lá, eu passei bem facilmente o meu debrum aqui nas minhas cavas e as duas ficaram bem certinho na mesma medida, certo? Então, agora aqui, estando prontinho essa etapa, pence, debrum, decote, costa e frente, cavas, eu posso fechar a lateral e daí vamos para a reta finalizar nossa peça. Aqui, pessoal, fechando as laterais, lembrando de tirar, quando a gente tira de um lado, a gente tem que tirar a mesma quantia do outro ladinho para não dar diferença na cava. A cava da nossa regata é uma coisa que a gente tem que estar cuidando no processo todinho de fabricação dessa peça. Então, agora aqui, debrum passado, cavas, laterais fechadinhas. Nós temos aqui agora um elástico com 90 centímetros. Da onde que você tirou esse 90 centímetros, Marília? Eu medi o meu corpo, dando uma leve apertadinha, não apertando demais, só para dar uma pressionadinha ali no começo do meu quadril. Dali foi a medida que eu tirei para fazer esse meu elástico. Então, na hora de vocês tirarem a medida de vocês aí para estar fazendo o elástico, se vocês forem fazer ela no M, corta com 90, e aí você vai fazer a emenda aqui, né? Vai usar mais ou menos 1 centímetro aqui pra fazer a emenda. Então, vai ficar com 89 prontinho esse elástico pra gente tá colocando aqui. A diferença aqui, ó, é uns 4 dedos de frente e costa pra tá fazendo esse leve franzidinho aqui na nossa blusa aqui embaixo, pra dar aquele efeito lá no corpo e ficar esse leve franzidinho, essa leve sobrinha aqui em cima. Beleza? Então, como que a gente vai colocar esse elástico só aqui na reta? Como que a gente vai tá colocando esse elástico aqui? Nós vamos fazer a emenda do elástico bem feitinha aqui, para não ter perigo dele abrir. A gente faz esse quadradinho e passa mais uma costurinha no meio para reforçar bem essa emendinha, beleza? Então, aqui o que a gente faz? A gente pega a nossa peça, vira com o direito para cima, coloca o nosso elástico aqui. Antes disso, nós vamos marcar o centro do nosso elástico, para facilitar aqui pra gente distribuir ele na nossa peça. Então, a gente pega o nosso elástico, coloca embaixo, coloca a nossa peça em cima, arremata esse ladinho. Já vamos lá do outro ladinho aqui, vamos arrematar aqui também, ó. A peça em cima do nosso elástico, aqui. Presinho aqui dos dois lados, agora a gente vai distribuir. Como que a gente vai prender esse elástico aqui? A gente prendeu lá e aqui, agora a gente distribui em cima desse meu elástico aqui. Eu vou vir prendendo esse meu tecido em cima, vou distribuir bem aqui, ó. Distribuir bem e vou vir prendendo em cima do meu elástico aqui.
Como é pouca diferença do corpo pro elástico, vai dar uma franzidinha assim, ó, bem de levezinha. Deixa eu mostrar bem certinho aqui, fazer esse lado e mostrar pra vocês bem certinho. Então, vai ser bem pouquinha coisa. Olha aqui, o elástico tá ali e eu tô levando o tecido aqui em cima, ó. Cheguei aqui onde eu prendi. Bem rapidinho, gente. Sem segredo nenhum. Ó, vai ficar um franzidinho assim, ó, bem de levezinho. Leve. Não é muito franzido. Aí, agora, o que vai acontecer? A gente vai dobrar uma vez o elástico e 2 vezes. Então, olha o acabamento que vai ficar aqui dentro desse nosso elástico. Vai ficar assim no lado de dentro da peça, ó. Então, essa partezinha aqui vai ficar pra dentro lá, não tem problema nenhum. Não precisa fazer limpeza, não precisa se estressar com aquilo lá. Agora, a gente só vai pespontar aqui. Já vamos prender um ladinho aqui, ó. Dobramos assim. E vamos fazer uma costurinha aqui já pra ajudar a gente na hora do pesponto dessa peça. Feita essa costurinha, a gente vai lá do outro lado, faz outra lá também pra facilitar o nosso trabalho aqui. Feito isso dos 2 ladinhos, a gente pode virar nossa peça aqui com o direito pra fora. E vamos vir aqui, colocar ela aqui embaixo. Aí, agora, a gente abre um pouquinho o ponto da nossa máquina. Eu estava com ele no 3, agora eu vou colocar lá no 4 pra ajudar aqui na hora do pesponto. Então, eu pego lá no centro lá, estico a minha peça aqui e vou ajeitando o meu elástico aqui. Como é pouca coisa pra puxar, vai ser bem fácil, olha só. E vou passando essa minha costura aqui, pespontando esse meu elástico pelo avesso, bem retinho, em cima ali da margem do meu elástico. Segurando aqui, pra ficar bem certinho. Um ladinho já tá pronto, agora falta só o outro ladinho. Você ajeita bem o tecido aqui, ó, segura bem o elástico aqui e leva retinho. Segura aqui. Tem o tecido aqui, ó, bem distribuidinho, bem certinho. Continua retinho aqui até vir aqui pra encaixar com a costurinha lá do comecinho, ó. E tá prontinho. A parte de baixo da nossa blusa estilosa tá prontinha. Eu já vou até aqui, ó. Ela não aperta muito aqui embaixo, gente. É só pra ela assentar no quadril e fazer a dobradinha aqui charmosa que vocês viram lá. Agora, no final do vídeo, eu vou colocar lá no corpo e vou explicar pra vocês bem direitinho todo o caimento dela aqui. Então, agora que eu já vou colocar minha etiquetinha. E vamos fazer o acabamento da parte de cima, certo? Vamos para o acabamento da parte de cima. Por onde eu vou começar esse acabamento aqui agora? Vamos fazer primeiro o nosso decote. Vamos pelo direito da peça. A primeira pontinha a gente vai esconder ela e vai dobrar. Ó, bem escondidinha ali dentro. Aqui, bem escondidinha, pontinha do debrum. E vamos tombar aqui e vamos fazer a costurinha aqui em cima. Ó, vem segurando o tecido esticadinho e passando a costurinha bem certinho em cima do debrum. Certo? Ó, eu tô dando uma esticadinha aqui pra ficar bem fluidinha lá minha costura e não repuxar. E não ficar nada babado, nada sobrando em cima do meu debrum. Então, eu dobro ele, dou uma seguradinha aqui, ó. E vou pespontando. Aí, chegando aqui no final, eu vou calcular o tamanho do meu botão. Eu vou usar um botão pequenininho. Então, eu vou botar a minha sobrinha lá de baixo e vou tombar o meu debrum por cima, assim, ó. Dobrei e vou deixar a gotinha aqui pra tá colocando o meu botão dentro. Aí, eu vou botar um botão maior, vou botar um botão menor. Você vai calcular mais ou menos a quantia pro seu botão, a casinha que dê certo no seu botão aqui, beleza?
Eu calculei aqui mais ou menos pra minha, vai dar 1 centímetro, tá? Vou deixar 1 centímetro de gotinha, depois vocês vão ver meu botãozinho. Aí, aqui no final, eu não vou vir reto, só arrematar reto. Eu vou virar aqui e vou fazer um arrematezinho de ladinho também. Por quê? Eu venho aqui com a costurinha, travo ela aqui e travo ela assim também. Pra não ter perigo dessa minha gotinha ficar escorregando a pontinha que tá ali dentro, certo? Essa pontinha que tá aqui dentro, aqui, ó. Pra ela não ter perigo de escorregar na hora que eu forçar ela aqui pra pôr o meu botãozinho. Então, eu venho com a costurinha aqui, travo ela aqui e travo ela aqui também. Beleza? Pra ficar essa casinha aqui do meu botão. Então, aqui tá prontinho. Aqui, depois eu coloco o meu botãozinho. E nessa partezinha aqui da nossa gota, a gente não vai deixar ela assim. A gente vai fazer um biquinho aqui. Esse biquinho, pra ele ficar bem perfeitinho também, a gente vai medir bem certinho aqui o centro, ó. Vamos pelo avesso agora. Junto essas duas partezinhas aqui, arrumo a minha gota, a minha abertura aqui. E aqui, na hora de fazer o biquinho, ele tem que estar bem alinhadinho aqui com o corpo da parte de baixo aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Bem alinhadinho com essa parte aqui pra ele não ficar torto, beleza? Então, eu vou unir o centro da minha abertura. Ele tá bem alinhadinho aqui com o meu corpo, não tá repuxado aqui pra ficar torto. E aqui no biquinho, a gente tem que fazer só na pontinha ali, ó. Só aquela pontinha. Opa. Só aquela pontinha. A gente não pode trazer a costura do biquinho até a costura do debrum aqui. A gente tem que fazer só na pontinha. Se a gente trazer a costura do biquinho até no debrum, vai ficar bicudo aqui embaixo e fica estranho. Então, a gente faz só nessa partezinha ali de cima, beleza? É só um biquinho para dar o caimento. Até vou tirar o remate da máquina aqui para fazer, para vocês verem. Ó. Fica um biquinho perfeitinho, bem certinho, alinhadinho, sem repuxar a minha peça, ó, o biquinho lá. Ela não vai repuxar a minha peça. Se eu trazer o biquinho muito profundo aqui, ele vai fazer o quê? Vai empinar a minha peça aqui, vai ficar o bico na peça, ó. Não pode vir até no tecido, ele tem que ficar só no debrum o biquinho. Então, o que acontece? Ele não pode ultrapassar o limite aqui, ó. Ele não pode chegar em cima da costura do meu debrum, ele tem que ficar só no debrum, beleza? Entendido aqui o biquinho, feito a parte de trás e o decote já. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Última coisinha que eu tenho para fazer é pespontar a minha cava. Para pespontar a minha cava também é bem fácil, já que as minhas duas cavas estão bem certinho na mesma medida, que a gente fez costurinha de trava, tudo bem certinho. A gente puxa essa costurinha aqui para baixo, dobra o nosso debrum e passa o pespontinho aqui em cima. Como a gente fez no decote, cuidando para não ficar sobra desse tecido aqui. E vai passando bem certinho, esticando um pouquinho aqui, ó, e puxando o tecidinho pra cá, pra não ficar sobra em cima desse meu pesponto. Aqui, ó, deixo bem lisinho lá e vou passando essa costurinha que vai segurando o meu debrum e vai dando acabamento nessa minha peça. Agora, eu vou fazer aqui esse ladinho, daí eu vou mostrar o outro ladinho pra vocês como ficaria se a gente deixasse só no debrum. Ó, tô segurando bem firmezinho aqui, e estou levando conforme a máquina puxa da minha mão. Chegando aqui no final, arremata, tira as sobrinhas de costura ali que a gente puxou, né? Olha o acabamentinho aqui, como fica bonitinho, ó. Deixa eu tirar só esse monte de fio aqui, ó. Do avesso fica assim, ó, a nossa pence viradinha pra baixo, e do direito fica essa cavinha charmosa, bonitinha, bem alinhadinha aqui. Agora, olhem a diferença se eu fosse deixar acabamento simples. Se eu fosse deixar assim, só no debrum, ficaria assim, meu acabamento. Vai ficar aparecendo um pouquinho da costura aqui e ele fica assim. Mas, com o pespontinho, ele fica mais alinhadinho, mais fluidinho o caimento dele. E aqui embaixo do braço fica um acabamento muito mais bonito, aqui, do que se eu fosse deixar assim.
com essa costura aqui aparecendo, ó. Claro que a gente iria cortar essa sobra de fio aqui, mas ficaria esse calombo da costura aqui, né, ó, da interlock ou da over reta. Então, quando a gente faz esse acabamento de puxar a costurinha para baixo e tombar esse debrunzinho aqui e passar esse pespontinho firmando o nosso debrum aqui na peça, fica muito mais bonito e dá muito mais valor para a peça de vocês, beleza? Agora eu vou fazer o outro ladinho igual eu fiz esse daqui. Vou prender a minha etiquetinha, colocar o meu botãozinho aqui e já vou mostrar no corpo para vocês como é que fica essa belezura aqui no corpo. Aqui, pessoal, o resultado da nossa regata de hoje. Super charmosa e estilosa, com acabamento de botique. Olha que linda que ela fica no corpo, fica bem certinha aqui o ombro, decote fechadinho. A cava não aperta, não amarra nada, com o nosso detalhezinho do botãozinho atrás. E essa caidinha aqui por cima da calça, com o nosso elástico aqui. Então, aqui, ó, ela não aperta, fica bem confortável, fluidinha, charmosa. Façam aí e depois me contem se vocês gostaram.